É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivos levar para vocês aí de casa, do carro, da academia, do ônibus, informações quentes e atualizadas sobre os diversos temas da área da ciência da nutrição. Por aqui a gente também quer te ajudar a promover mudanças de hábitos no teu dia a dia, inspirar novas condutas através de muito conhecimento científico de qualidade. A gente quer agradecer a vocês, nossos ouvintes, que estão nos acompanhando, tanto por aqui quanto nas redes sociais, e lembrar para vocês que a gente ainda está gravando online. Então, a gente realmente conta aí com a compreensão de vocês em relação a possíveis ruídos e alternâncias de internet. E por hoje, um episódio fundamental aí para quem nos escuta e sabe de como a ciência da nutrição ela é ampla e ela entra de várias formas na nossa vida e nas nossas casas. Eu queria ter a honra de apresentar para vocês a nutricionista Gleiciane Bueno. Ela é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Segurança Alimentar e Nutricional, o GISAN, da UFRJ, aprimoranda em transtornos alimentares pelo Ambulim, da USP, e produtora de conteúdo nas mídias sociais sobre alimentação e nutrição na perspectiva política. Hoje a gente vai trocar essa ideia com a Gleice a respeito de uma temática fundamental e que está aí na crista da onda, que é a insegurança alimentar e as suas consequências no Brasil. Seja bem-vinda, Gleiciane. Olá a todos e todas. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, por estar falando sobre um tema que é tão importante e que é tão presente no país que nós vivemos e no mundo também. Estou super feliz, eu adoro falar sobre esse tema e, ao mesmo tempo, ele é super necessário. Então, me sinto num papel muito importante de estar amplificando esse debate, de estar promovendo esse debate sobre a segurança alimentar e nutricional nas mais diversas plataformas e agora aqui no podcast Ciência da Nutrição. Então, muito obrigada e estou super feliz por esse convite. Que bom, Gleice. Nós também estamos felizes demais de ter você aqui tratando de uma temática fundamental como essa, tá? E a gente sempre gosta, Gleice, de começar o nosso papo aqui no podcast Ciência da Nutrição sabendo um pouco dessa trajetória de vocês. A gente fica realmente curioso e às vezes a gente tem poucas oportunidades de dividir isso, né, na nossa trajetória profissional. Então, eu queria muito saber de você como é que foi lá atrás essa escolha para se tornar hoje nutricionista e nessa área que você vem se desenvolvendo. Bom, é bastante curioso, porque na infância eu falava que eu iria ser professora, mas isso até então não teria se desenvolvido. No início do ensino médio, eu decidi fazer a nutrição por sugestão, né, da minha mãe, e foi assim, graças a Deus, super me identifiquei, fiz as pesquisas, passei no vestibular e super me identifiquei com o curso desde o começo. E até 2019, mais ou menos, eu super achava que estaria dentro da nutrição hospitalar, né? Nutrição clínica. E até desenvolvi alguns projetos acadêmicos dentro dessa área, participei de projetos dentro dessa área. E a partir de 2020, que a gente tem a pandemia de Covid-19, eu começo a ter bastante tempo ocioso, né? Porque a gente fica afastado das atividades acadêmicas. E foi quando, paralelamente também, foi quando eu tive as últimas disciplinas a respeito de saúde pública. Então, foi um momento que eu comecei a me debruçar mais a respeito dos temas de pauta social e quando eu tive mais tempo também de mergulhar nesse tema. Então, quando eu me vi, eu já estava pesquisando muito mais
sobre esse segmento, sobre esse tema, do que necessariamente a área que eu iria seguir. E também tem aquela questão do coração bater mais forte também, quando a gente pesquisa sobre o tema e a gente fica super empolgado, super feliz. E a partir desse momento eu comecei a produzir o conteúdo nas mídias, principalmente no Instagram, trazendo essas provocações, esses debates mais da perspectiva política, da alimentação nessa perspectiva. Então, foi aí que eu decidi que, tem alguma coisa diferente. Não sou nutricionista hospitalar majoritariamente, vamos dizer assim. E foi no momento também que eu entrei no grupo de estudos sobre segurança alimentar e nutricional, que tem a coordenação da professora Rosana Salles, que assim, é uma grande referência no tema. Então, para mim, aquele momento foi um momento chave, uma virada de chave na minha graduação, que eu iria seguir na área de saúde pública, mais focando nessa temática de segurança alimentar e nutricional. E eu sou completamente apaixonada por esse tema, e quando eu pesquiso, quando eu debruço sobre esse tema, são coisas que me demandam bastante horas e que a gente não percebe. Então, foi a partir desse momento que eu decidi que iria seguir nessa área de segurança alimentar. E aí eu comecei a desenvolver os projetos acadêmicos, trabalhos acadêmicos, apresentações a respeito do tema, e até, assim, eu sou recém-formada, me formei em fevereiro para março, então saí dessa graduação, mas ainda não saí do grupo, continuo lá como pesquisadora e desenvolvendo esses trabalhos. Então, esse momento de afastamento um pouquinho da graduação e um momento de reconexão comigo mesma e a minha profissão foi quando eu consegui ter essa virada de chave e me descobrir, mesmo que no finalzinho, como um nutricionista, principalmente que fale desses temas. E aí, como eu falei no início, né, o meu sonho de infância era ser professora. E aí agora eu estou retornando para esse sonho de infância, de retornar às minhas atividades e os meus futuros trabalhos ou atividades que eu venho desenvolver para me aperfeiçoar e me tornar professora novamente, voltar para a instituição. Então, esse é um grande sonho para o futuro. Bem legal, Gleciane. Falar de presente, de passado, de futuro. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa temática, né? Uma vez que a gente vai trabalhar da questão da insegurança alimentar e das consequências para o Brasil. Então, eu queria voltar um pouquinho, né, antes da gente ir lá para frente para ver as consequências. Queria que você caracterizasse um pouquinho, para quem não conhece muito essa definição, o que é insegurança alimentar, como é que a gente mede isso, quais são os parâmetros que são avaliados, o que se considera para se caracterizar uma insegurança alimentar e nutricional? Bom, o conceito de SAN no Brasil hoje, segurança alimentar e nutricional, ele é bastante amplo, que, assim, agloba a capacidade do domicílio ou do indivíduo de ter uma alimentação de qualidade, ter esse acesso à alimentação de qualidade. E aí, quando a gente fala nesse aspecto de qualidade, a gente fala em quantidade e também no aspecto nutricional da alimentação. E essa alimentação, ela tem que respeitar os seus valores. Quais são esses valores? Os valores de diversidade, os valores econômicos, os valores ambientais que nós estamos inseridos, os valores políticos. Então, toda a sua alimentação, ela tem que estar em consonância com a sua vivência, é basicamente isso. E quando a gente tem essa violação desse direito, que é um direito humano estabelecido, né, na nossa Constituição, quando a gente tem essa violação em algum nível desse direito humano, a gente instaura a insegurança alimentar, que, assim, no Brasil, hoje, os principais inquéritos nacionais, os principais estudos, as principais pesquisas têm utilizado a EBIA, que seria a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que consegue avaliar e mensurar essa vivência de insegurança alimentar a nível domiciliar. Então, essa escala, por meio de perguntas, são 14 perguntas fechadas, consegue estabelecer e mensurar o quanto de insegurança alimentar esse domicílio está vivendo. E aí, ela propõe que a segurança alimentar seja classificada em 4 níveis. A segurança alimentar, como eu já comentei, a insegurança alimentar leve, que seria
uma preocupação ou incerteza do alimento no futuro. Um exemplo, eu tenho alimentação na minha casa, mas eu já estou preocupada se no próximo mês ou na próxima semana eu vou ter uma alimentação para mim ou para o meu lar. E, nesse caso, a qualidade da alimentação ela já está comprometida, porque eu já estou tendo que fazer modificações da minha alimentação que eu não faria normalmente para atender a minha necessidade. A insegurança alimentar moderada, que quando tem uma ruptura de um padrão alimentar, você deixa de consumir alguns alimentos ou a sua característica da sua alimentação muda totalmente, você deixa de fazer algumas refeições. Então, a gente tem essa ruptura de padrão alimentar entre adultos. E na insegurança alimentar grave é quando a gente tem essa ruptura de padrões alimentares, mas entre adultos e crianças também. Então, o domicílio todo está vivendo essa ruptura de padrões alimentares. E a fome também é uma vivência, é uma característica nesse nível de insegurança alimentar. Perfeito, Gleice. Muito bom ter esse apanhado inicial, né? Porque a gente sabe, né, quando a gente lê textos ou escuta outras vivências, vídeos da área, né? A gente percebe que às vezes a gente usa essa nomenclatura, segurança alimentar, insegurança alimentar, né? Como algo, né, voltado para a alimentação, talvez alguém que esteja escutando o podcast e que não tem tanto conhecimento, e agora com a tua explicação ficou muito claro que é para além do alimento, né? Que é um direito que impacta em outros direitos fundamentais. Então, por agora, eu queria saber da Camila, né, o que ela está achando do nosso podcast de hoje. Camila, que inclusive já teve uma vivência aí no PPGSAN, no Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, mestrado profissional da Unirio, fazendo essa integração, graduação, pós-graduação. Imagino que para ela esteja sendo um episódio muito interessante. E eu queria que ela partilhasse com os nossos ouvintes o que ela tem de dicas, o que ela tem de sugestões para eles se aprofundarem. Olá, Luana, olá, Anderson e olá, ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e é extremamente necessário falarmos sobre esse tema. A insegurança alimentar ocorre quando uma pessoa não tem acesso regular e permanente a alimentos, o que deveria ser um direito garantido a toda a população. E como a nossa convidada Gleiciane bem pontuou, essa insegurança é classificada em 3 níveis, mas a fome representa a sua forma mais grave e ela está de volta à mesa da população brasileira, principalmente aqueles vivendo em situação mais vulnerável. É importante lembrar que cada número absoluto representa a vida de uma pessoa, e precisamos olhar para este fator. Por isso, deixo como dica o site da campanha Olhe para a Fome, para que você, ouvinte, possa entender e observar as consequências e os impactos que a insegurança alimentar podem trazer ao Brasil, o qual você pode ver os números através dos resultados do Inquérito de Insegurança Alimentar e Covid-19 no Brasil. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigada, Camila. Bem, Gleice, continuando aqui nosso papo, você sabe muito bem, você falou da Rosana, que foi minha professora, né, lá na nutrição da FRJ, cruza com a minha trajetória profissional em alguns momentos, né? Vou te falar só 2 deles para você e para os nossos ouvintes, né? O primeiro foi ela que na rodinha dos professores que entregam diplomas, né? Eu caí na vez dela. Então, a minha foto recebendo meu diploma de nutricionista é das mãos da Rosana Salles Costa, que nossos ouvintes, né, saibam que foi uma pessoa fundamental aí para se validar e para se revisar a EBIA, que é a escala brasileira que a Gleice nos falou, né? Então, é uma grande referência nessa área, muito bom saber que você está lá com ela, né? E o segundo momento foi quando eu fui fazer o doutorado onde ela fez, né? Na epidêmio do IMS UERJ. Ela falou, agora sim a senhorita vai saber o que é pesquisa de verdade, né? Daquele jeitão dela. Então, aproveitando que a gente está falando de grandes personalidades dessa área de segurança alimentar e nutricional, eu vou puxar uma delas aqui, que é o Renato Maluf, né? E vou puxar uma frase dele. Olha só, pessoal, a insegurança alimentar no Brasil não é só produto da pandemia. Então, isso aí é uma reflexão que eu queria que, a partir disso, Gleice, você dividisse com a gente, com os nossos ouvintes e com a gente,
um pouco dessas causas, né? A gente está aqui a todo momento falando que, né? E eu até queria, se você tiver números atuais, para trazer um pouco da proporção desse problema para os nossos ouvintes e que eles pudessem também saber aí, para além da pandemia, então o que causa, o que agrava essa insegurança alimentar? É muito importante falar sobre isso, porque às vezes temos uma perspectiva que a fome começou só agora na pandemia, mas na verdade ela foi assim evidenciada e agravada pela pandemia. Então esse é um debate bastante recente que se está construindo, né? Porque a pandemia ainda não acabou e aí a gente não sabe quais serão os efeitos, quais serão as sequelas que a pandemia vai deixar para a gente assim enquanto população. Mas quando a gente fala de um cenário antes da pandemia, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país que tem uma presença de desigualdade sociodemográfica e socioeconômica. Então, o acesso aos alimentos não é o mesmo para todos os níveis e todos os tipos de pessoa. Então, fatores como renda, escolaridade, moradia, saneamento básico são fatores, são determinantes sociais de saúde, que nós chamamos, que podem impactar nessa aquisição de alimentos. Então, quando a gente pensa assim no Brasil, que é extremamente desigual, historicamente, esses segmentos sociais, principalmente mulheres negras, mulheres negras pobres, que sofrem com várias interações desses fatores de uma vez. Então, se uma mulher é negra, pobre, que mora na periferia, ela sofre todos esses fatores de uma vez que vai interferir na qualidade da alimentação dela no final. Então, fazer esse rastreamento é pensar que, historicamente, o Brasil é desigual. Então, desde muito tempo, essa pauta da fome é urgente no Brasil, principalmente nesses segmentos, e houve até um tempo que nós conseguimos superar, não superar, mas melhorar esse quadro de fome e de insegurança alimentar no Brasil, que foi quando a gente teve um grande aparato de políticas públicas, de programas de proteção social, como, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Bolsa Família, o Programa 1 Milhão de Cisternas. Então, a gente assim, teve um aparato, uma sequência de políticas públicas. Foi num período mais ou menos nos anos 2000 até 2013, a gente teve esse boom de políticas públicas que foram voltadas também para o âmbito da alimentação e nutrição, que ajudaram o Brasil a mudar esse quadro de fome. Não ser superado, porque eu acho que nunca foi superada essa questão da fome, mas a gente conseguiu, de um certo modo, mudar esse quadro. A partir do momento que se instaura várias crises políticas, econômicas, sobe valores de alimentos, a gente tem a mudança na presidência, que teve o impeachment da Dilma. Então, são vários quadros e eventos sucessivos que teve no Brasil que se instauram essas crises e que impactam também na qualidade nutricional e na acessibilidade aos alimentos desses segmentos que já estavam vulnerabilizados. Então, essas pessoas sofrem ainda mais com essa sequência de eventos que teve esses desmontes nessas políticas que antes nós tínhamos conquistados e essas políticas foram criadas e vão ser enfraquecidas. Então, a gente volta novamente a subir os níveis de insegurança alimentar grave. E isso vem acontecendo ao longo dos anos. E, paralelamente a isso, vem a pandemia de Covid-19, que evidenciou esse problema que nós já estávamos vivendo e que não estava na pauta do governo federal naquele ano. Estou falando no ano de 2020, vamos botar assim, que foi o ano que iniciou a pandemia. No início de 2019, a gente teve a extinção do CONSEA, que, para quem está escutando, é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é super importante, que é um dos instrumentos que nós temos para garantia desse direito. E, a partir disso, a gente vê que
a alimentação, o combate à fome não é uma pauta, não é uma prioridade. Então, a gente vai voltando para os níveis anteriores, dos anos 2000, de insegurança alimentar. E a pandemia veio só assim como um fator para potencializar e evidenciar esse problema que nós estávamos vivendo. Então, o problema da fome não é algo por culpa da pandemia, mas sim algo estrutural e latente que já vinha no Brasil e que não estava tendo a atenção devida e estava sofrendo desmontes por parte das políticas públicas. Então, a gente tem como se fosse uma bola de neve que estava vindo e que a pandemia só ajudou a aumentar e tomar uma proporção maior desse problema. Gleiciane, eu acho que fica muito claro, né? A gente até trazendo essa temática para a nossa discussão hoje, que o problema é real e que o problema existe, né? E mais, ele só veio agravar após a pandemia. Tem muita gente, né, que estuda, vários pesquisadores que vêm trabalhando nesse tema. Eu queria então que você dividisse um pouquinho para a gente, assim, como resolver. Obviamente que não é uma questão tão simples, mas quais são as ações que os especialistas, os pesquisadores vêm propondo no sentido da gente tentar minimizar essa situação. A gente sabe que envolve, muitas das vezes, uma questão política, mas não é só isso, né? Existem algumas outras ações que a gente pode tomar também. O que a literatura tem colocado, o que os pesquisadores têm falado, para que a gente possa minimizar esse problema? Então, acho que a principal atitude que nós, como pesquisadores, podemos tomar, para além das questões políticas, acho que muitas pessoas também, não só pesquisadores, mas indivíduos assim comuns da sociedade, eu também me coloco nesse lugar, tem com essa aflição quando a gente coloca esse tema, tá, Glei, mas o que eu faço? Assim, o que eu posso fazer? Fomentar esse debate, principalmente, eu acho que focar nessas interseccionalidades de gênero, de raça, fomentar essa discussão e promover dados, pesquisas a respeito do tema, ajude a formular e a elucidar essas questões das políticas públicas, que eu acredito que seja o mais importante, porque se há políticas públicas, mas elas não são focadas e não são direcionadas para essas pessoas que realmente precisam, elas acabam não funcionando. Então, fica aqui meio que tampando o buraco, porque existe, mas ela não funciona de forma efetiva. Então, a participação no debate a respeito do tema, juntamente, né, com melhorar nossas escolhas políticas, que as nossas representações que vão pensar e colocar em prática todos esses nossos anseios e as nossas perspectivas em prática, eu acho também que é um fator muito importante e decisório para pensar futuramente na mudança desse cenário. Perfeito, Gleice. E aí eu queria pegar um gancho teu só para dividir com os ouvintes, aproveitando que você tocou no assunto do Conceia, né? E falar um pouquinho da época que eu tive por lá, que tem a ver com essa provocação que o Anderson fez e você respondeu brilhantemente, né? Mas eu também queria participar da roda, abusada que sou, né? E dar um exemplo para os nossos ouvintes, né? Como o Gleice falou, o Conceia Nacional está com essa questão, mas o estadual aqui do Rio na ativa. E aí, no auge da pandemia, nós, conselheiros, lembrando para os nossos ouvintes que 1/3 do Conceia é composto de governo, representantes do governo, 2/3 de sociedade civil. O que é a sociedade civil? Nós, professores, organizações religiosas, agricultores, todo mundo que conversa com esse tema da segurança alimentar e nutricional. E é muito interessante ser um espaço onde a maioria é a gente mesma, né? A gente está auxiliando com o olhar de quem precisa, quem está na ponta, essas políticas. Então, foi assim, algo fantástico, que a gente teve que fazer as pressas no auge da pandemia, mandando para o gabinete de risco do governador um documento de 10, 15 páginas, elaborado pelo Conceia, onde essas diferentes pessoas da sociedade civil pensavam o que a gente pode fazer em termos de restaurante popular, né? O restaurante popular está desativado, tem que ter o distanciamento, mas a gente pode dar quentinha. O pessoal das escolas públicas, que é onde as crianças principalmente estavam comendo e agora estão em casa em segurança, a gente pode pegar esse dinheiro da alimentação escolar e dar para a cesta básica. Então, a gente foi direcionando, falei aqui 2 de quase 15, 20 ações emergenciais, né?
Mas se fosse, o que eu quero dividir com os nossos ouvintes é que se fosse um pensamento só de governo, né, talvez não fosse tão plural, tão eficiente, né, comparado a quem está lá vivendo isso. Então, realmente, Gleice, muito bom de escutar falar. E aí, aproveitando essa nossa conversa, eu estou aqui com uma imagem super bonita sua que você escolheu aqui para representar a reflexão que você gostaria de fazer no podcast hoje. Essa imagem está no nosso site, para quem está escutando a gente, tá? E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, por que você escolheu ela, o que ela te remete. Quando foi solicitado que uma imagem que remetesse à ciência da nutrição, eu fiquei pensando, nossa, gente, eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão. Eu falei, nossa, que imagem eu vou mandar? E eu lembrei dessa imagem que eu vi uma vez, e também, assim, não vi só de foto, assim, no Instagram, vi uma colega também que fez a colheita de um milho super colorido, e fez essa colheita também. Eu falei, caramba, eu nunca tinha visto esse alimento na minha vida. E eu fiquei perguntando quantos alimentos que nós temos a nível nacional que nós não conhecemos e que cada vez mais nós estamos sendo afastados desse saber. Então, e assim, tem frutas, legumes a níveis regionais que a industrialização e até mesmo a insegurança alimentar fazem a gente nos afastar da nossa alimentação, que é a nossa alimentação básica, assim. Então, eu vejo essa foto com uma representação do que a nossa alimentação pode ser, do que a ciência da nutrição pode ser. Ela pode ser extremamente diversa, extremamente colorida, extremamente saborosa, prazerosa, simples, barata, mas por N motivos que conversamos hoje, ela não está sendo e nós estamos sendo afastadas. Então, essa é uma das reflexões que eu gosto, assim, que a alimentação ela pode ser muita coisa, pode nos proporcionar muitas coisas, mas nós estamos sendo afastadas e é importante que nós estejamos atentos a esses motivos, a esses fatores e que possamos fortalecer os debates para que nós possamos voltar para a nossa alimentação, que é extremamente rica, extremamente bonita de se ver. Então, essa é a reflexão, esse é o pensamento que eu tenho, que eu tive quando eu enviei essa imagem, que a alimentação ela pode ser muita coisa, a ciência da nutrição ela é muita coisa, ela é recheada de informações, mas que, ao mesmo tempo, ela deve ser para todas, da forma mais simples possível. E ela é simples. E querem tirar isso da gente. Eu não quero não pretendo deixar isso acontecer. Então, a gente continua trabalhando e fomentando essas pesquisas para que todo mundo tenha o direito de se alimentar de forma saudável, adequada e com todas essas delícias que a alimentação brasileira pode proporcionar. Luana, infelizmente, lá vem essa musiquinha dizendo que a gente tem que parar o nosso podcast, hein? Pois é, Anderson, verdade. Você é implacável, papo bom, né? E fica esse gostinho de quero mais. Gostaria muito de agradecer a Gleice por essa importante troca que ela teve com a gente. E por agora eu gostaria de puxar a Bianca. Bianca, relembra para os nossos ouvintes aonde eles podem encontrar mais episódios, aonde eles podem ter uma troca com a gente nas redes sociais. Olá pessoal, aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, querida. Agora eu vou passar a bola para Anderson Teodoro. Obrigado, Luana. Gleiciane, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui conosco. Eu acho que você trouxe uma temática que é extremamente séria e muito, muito atual, que, como você disse, todos nós devemos sempre falar disso e, mais do que isso, propagar as ideias que podem contribuir para a diminuição da insegurança alimentar. Então, eu queria muito agradecer a sua participação aqui conosco e te passar a palavra para as suas considerações finais e tudo aquilo que você quiser divulgar, nosso microfone está aberto.
Bom, pessoal, queria agradecer. Foi um prazer imenso estar aqui para falar sobre esse tema que é super urgente e é super importante. Queria deixar assim uma sementinha para vocês. Assim, eu sempre digo que não importa a área da nutrição que você for seguir, se você for, né, um estudante da nutrição ou se você já é um profissional da nutrição. E se você não for também, tá tudo bem. Se você se interessar por esse tema, não importa a área que você se interessar, deseja seguir, deseja estudar, que não se faz nutrição sem o direito humano à alimentação adequada. Isso é um fato. E então, assim, se engajem, procurem saber, não deixem ficar no esquecimento, não deixem passar batido como é um problema e é isso, vamos nos engajar para tentar ver o próximo, né? Que você pode não estar sofrendo por aquele problema, mas o próximo pode estar. Então, tentar não deixar esse problema passar batido assim. Vamos nos engajar, vamos promover esse assunto, vamos fortalecer esse debate para que no futuro, talvez, a gente tenha um cenário melhor que esse. Eu não sei quando o podcast vai ao ar, mas tem a seleção de iniciação científica do grupo, então se você é um aspirante a esse tema, está super aberto, está no Instagram do GSAM, gsam.ufrj, então você está super convidado. Para quem é aluno de qualquer universidade do Rio de Janeiro, está super aceito e aberto, né, as inscrições para esse processo seletivo de iniciação científica. Eu acho que era isso que eu queria divulgar. E se quiser, siga o Instagram também da GSAM, a gente está sempre publicando nossos trabalhos por lá e nossos futuros processos seletivos. E é isso. Obrigado, Gleiciane. Obrigado, Luana. Obrigado a você que nos acompanhou aí no podcast, aonde quer que você esteja. E hoje a Gleiciane trouxe para a gente uma temática que é uma temática que, como ela propriamente diz, é uma temática que envolve a todos, né? A questão da insegurança alimentar. Ela disse que ela veio plantar uma sementinha, mas para que essa sementinha ela possa, de fato, produzir um fruto, produzir um alimento que todo mundo precisa, ela vai requerer muito cuidado, né? E esse cuidado passa muito pela percepção que a gente tem do outro. Então, eu gostaria, você, o nosso ouvinte, te convidar hoje, fazendo uma reflexão um pouquinho diferente, de você assumir esse papel como cidadão na nossa sociedade. O que hoje você pode fazer para melhorar essa insegurança alimentar? Talvez diminuir o seu desperdício, talvez para você que tenha bastante alimento, fazer uma campanha de doação, movimentar a sua economia local, regando, colocando adubo, que essa sementinha vai produzir muito fruto. Obrigado a todos que nos acompanharam. Podcast Ciência da Nutrição.